É uma honra acompanhando vocês, né, desde a trajetória aí do início do programa, né? E hoje estando aqui, sentado, falando um pouquinho com vocês, trocando um pouquinho de experiência. E o principal, né? Valorizar a nossa profissão. Fisioterapia. Boa. Estamos precisando, viu? Porque você viu os stories que eu postei fim de semana? Não vi. Rapaz, eu entrei numa discussão esse fim de semana, cara, falando sobre, basicamente... Foi o que gerou o post que você falou que não tem que se contentar com os 10 atendimentos? Isso, foi o que... Eu acho que eu só vi o final dessa treta. Só. Porque aí começou a gerar assim, Por que tudo começou quando numa caixinha entrou um negócio assim de pedir ajuda, que as equipes não ajudam e tudo mais. Eu falei assim, mas será que a gente precisa de tanta ajuda? Ou será que a gente está pedindo tanta ajuda porque a gente está sobrecarregado e a gente não dá conta de fazer o que a gente poderia e a gente mesmo se ajudar durante o plantão, né? Aí começou a vir a história das 24 horas, aí RDC, aí 10 leitos, não sei o quê. E, rapaz, daí foi só ladeira abaixo, porque gente falando que atende 20 pacientes em 6 horas, 30 pacientes em 6 horas. Nossa. O lugar que tem fisioterapia das 8 da manhã às 5 da tarde. Quarteirização de serviço. UTI. Eita. Quarteirização, quinterização. Quinterização. Bicho, o negócio deslanchou de um jeito que foi, inacreditável, cara, inacreditável. Não, e assim, até se for unidade de internação, tem a 444 de 2014 que limita o número de atendimentos, né? Eu coloquei isso lá. Aí perguntaram assim, mas o físio pode sair da UTI para ajudar na enfermaria? Também botei lá que não pode, segundo a RDC 7. E aí o povo fala assim, não, mas a UTI aqui só tem 5 leitos, então eu vou atender só 5? Não, você não é obrigado a atender nenhum, inclusive. Você tem que estar lá disponível para fazer algo para 10 leitos. 10 leitos. Ou fração. Se tiver 0 pacientes, você tem que estar dentro da sua UTI, você não pode sair. Porque a complexidade pode chegar a qualquer hora e qualquer momento. Você tem que ter um profissional capacitado e preparado para aquela situação. É que o pessoal não entende é que a RDC, ela limita o número de leitos e não o número de atendimentos. Ou seja, você está responsável por 10 leitos. Se os 10 leitos resultarem em 15 atendimentos, não interessa, são 10 leitos. Apesar que a 444 de 2014 fala atendimentos, mas a gente está falando de hierarquicamente, a RDC é maior do que a 444. A gente tem um gap aí, né? Que é a questão da complexidade. Quando a gente tem de escopo de assistência, a gente tem que começar a entender o perfil de paciente que a gente vai, né, lidar. Né? O Ivens, pela experiência que ele tem, você, Gutão. Você pode ter uma UTI de clínica geral que a rotatividade ali é rápida. Posso ter uma UTI de neuro. E aí? O cara que fez uma cranectomia com pique, vai sair no dia seguinte? Pois é. Então a gente, quando fala de complexidade, né, a gente tem aí as referências de honorários hoje da profissão que trazem para a gente uma linha de raciocínio, mas a gente precisa discutir complexidade e assistência. E aí a gente tem que se basear, sabe em quem? Que categoria profissional? Cara, quando fala de complexidade e quando fala em categorização, para mim, enfermagem é sempre o modelo, porque vem lá com NAS, Fugulin, as ferramentas de... Tirou 10, né? Esse menino é prodígio. Eu ia tirar 0 total. Bicho, se falou em dimensionamento, elas fazem isso como ninguém, bicho. E Vens, eu tive uma gestora do Einstein, que quando a gente montou o hospital do MBOE em 2008, Ana Cristina Rossetti, que o mestrado dela foi em cima disso. De você caracterizar a complexidade da assistência. Então, exemplo, nós 3 estamos aqui com o mesmo paciente. A gente leva o mesmo tempo a fazer um procedimento simples, que, né, qualquer categoria hoje está destinada a fazer, fora o técnico, que é o que o COFEI não deixa, que é a aspiração. Será que a gente leva o mesmo tempo para fazer o mesmo procedimento? A gente tem a mesma visão? Então, se a gente não tem, a gente pode tirar uma métrica, uma média disso, e aí eu consigo diretamente entender que naquela complexidade eu consigo enxergar o que eu consigo prestar de assistência durante aquele determinado tempo. Aí dá para precificar melhor. É um caminho, cara. É um caminho. Lá no meu hospital, estão tentando fazer isso. A minha chefe tem um projeto lá, junto com a Leda, que é outra física que trabalha com a gente, é do HC também. Ela foi minha preceptora quando eu fiz pós no HC. E elas Leda é história, A Leda é lenda. Tem que trazer a Leda aqui, pô. Pô, a Leda tem história também, viu, bicho? E, cara, a ideia é chegar em algo parecido com o NAS, Fugulin, algo para dimensionar quantos pacientes você vai ficar no seu plantão de acordo com as características do seu paciente. Então, a primeira parte acabou de ser publicada.
que elas cronometraram o tempo de atendimento dos fisioterapeutas Perfeito. e as coisas que eles faziam. E a média foi de 29 minutos. Isso no nosso hospital. Aí você pode fazer um comparativo com outro hospital. Aí Isso. você pode pensar num desenho multi, né? E aí você começar, aí sim, delimitar algumas coisas que a gente começa a pensar na especificidade da profissão. Isso. Aí tem um caminho louco para a gente criar dentro da visão da especialidade, né? Já que são várias, a gente começar a pensar no perfil de complexidade que a gente tem. Né? E aí a ideia é que elas vão ter um passo a passo a seguir lá, né? Que começou com esse primeiro estudo que foi publicado agora, até chegar numa escala para caracterizar isso. Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que a complexidade pra gente é diferente da complexidade pra enfermagem. Sim, são diagnósticos diferentes. Porque a gente está muito mais voltado à complexidade funcional. E principalmente é diferente do médico, porque o da enfermagem até lembra um pouquinho o nosso, porque ela tem as linhas de cuidados lá com os problemas nos sistemas, igual a gente pensa um pouco mais. A do médico é outro mundo. inversamente proporcional, basicamente, a nossa, né? Mas é muito profissional ainda, está muito apegado à complexidade clínica. Hoje no grupo falaram isso. Eu não vi ainda, estou viajando. Hoje lançaram essa aí no grupo. Porque lá. tem muito profissional que está ali. O paciente está com droga concentrada, 80 ml hora. Não, o plantão tá pesado para mim. Não, para você não, brother. Para você, fisioterapeuta, talvez você tenha uma complexidade ventilatória, mas a gente sabe que até um paciente muito grave não tem muito do que se fazer numa estratégia ventilatória. É mais uma monitorização um pouco mais detalhada, que demanda tempo, tudo bem. Mas não vai ser tão complexo quanto um paciente crônico, traqueostomizado, que já está com polineuropatia doente crítico. Eu gosto da palavra, Guto, de vigilância. Sim. Então, assim, a gente tá com um paciente, tá com aquela situação crítica, e aí alguém tem que ficar responsável dentro do nosso diagnóstico fisioterapêutico, né? Funcional, como você falou. Então, assim, tem que estar atento, porque esse paciente, em 24 horas, muitas coisas podem acontecer. Sim. Então, a gente consegue ter uma visão diferente. E aí é o trabalho de equipe, né? Que no Brasil existe. Lá fora a gente já vê algumas barreiras importantes, né?